Salmo 126. Vamos orar ao Senhor. Sublime Deus e amado Pai, Senhor, nessa noite nós glorificamos o Teu nome, Senhor, que estamos aqui reunidos em Tua casa para podermos Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade, Pai. Ó Deus, nesse momento, peço que o Teu Santo Espírito, Pai, possa me iluminar, que eu possa lembrar de tudo aquilo que eu estudei, ó Deus, que todos nós possamos ser edificados pela Tua Santa Palavra, Deus. Sabendo, Deus, que a Tua Palavra, ela é a verdade, Deus. A Tua Palavra, Deus, ela desperte chama de fogo, Deus. Ó Senhor, fala conosco nessa noite, ó Deus. Também, ó Pai, eu peço ao Senhor, clamo a Ti pelos amados irmãos ali em Santo Esteves, ó Deus. Visita, ó Pai, aqueles irmãos nesse momento, ó Deus. Seja com cada um deles, que cada um deles ali naquele lugar, nesse momento, estão adorando a Ti, Senhor. Ó Pai, nesse momento que as nossas mentes elas possam estar voltadas para o Senhor, Deus. Que possamos receber a porção da Tua Palavra, Deus. Que nosso pensamento possa estar cativo nesse momento a Ti, Senhor. Me ajuda, Deus, na comunicação da Tua Palavra, para que eu possa fazer, ó Deus, com simplicidade, mas também no poder do Espírito Santo do Senhor, Pai. Que essa palavra, ó Deus, ela possa produzir vida, possa produzir vigor, Pai. Tudo aquilo, ó Deus, que nós precisamos para a nossa vida espiritual, que a Tua Palavra nessa noite, ela possa produzir nossas vidas, Pai. Louvo o Teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu já havia mencionado para vocês, nós temos procurado meditar nos Salmos, lá em Santo Estevão, e eu queria trazer uma meditação para os irmãos nesse livro. E o livro dos Salmos, irmãos, ele é fantástico, porque é um livro, é uma coletânea que foi escrito, né? São orações do povo a Deus. Então, é composto por vários autores. A maior parte por Davi, que escreveu quase metade do Saltério. E nem outro livro da Bíblia, meus irmãos, ele apresenta a mesma variedade do que o livro dos Salmos. No livro dos Salmos nós encontramos mesclados fé e dúvida, amor e ódio. Nós encontramos também a glória e a miséria do ser humano como indivíduo e na vida em sociedade. O livro dos Salmos também, irmãos, ele é mais querido pelo povo de Deus, porque nele Deus deixa o povo falar. Aqui foi lido o Salmo 103 e o Salmo 34. Se eu perguntasse a cada um de vocês aqui nessa noite, para me recitar um versículo, eu tenho certeza que a maioria de vocês recitaria um versículo do livro dos Salmos. Talvez eu perguntasse a algum de vocês aqui para recitar um versículo de Apocalipse, ou de Ezequiel, ou Daniel, vocês não saberiam. Mas o livro dos Salmos, ele é querido pelo povo de Deus, porque nele Deus deixa, meus irmãos, o povo falar. Quando você peca, que você erra, qual é o salmo que você vai ler? O Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando você está angustiado, irmãos, está triste, abatido, você vai ler Apocalipse, Ezequiel, você vai direto para o livro dos Salmos. E lá no Salmo 50, versículo 15, você começa a se deleitar ali, o Salmo está dizendo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você vai para o Salmo 42, que o salmista está ali conversando consigo mesmo, e ele diz: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, meus irmãos, o Salmo, ele é querido pelo povo de Deus, porque nele, Deus, ele deixa o povo falar. É interessante que nos livros históricos da Bíblia, eu creio que vocês devem saber, né, quais são os livros históricos do Antigo Testamento. Nos livros históricos, Deus, ele fala ao homem, sobre o homem. Nos livros proféticos, Deus, ele fala ao homem. E no livro dos Salmos, o homem, ele fala a Deus. E você vai encontrar nos Salmos mais lamento, meus irmãos, do que qualquer outra coisa. E não é errado lamentar. Há uma grande diferença entre lamentar e murmurar. Não é errado você chegar para Deus e dizer: Senhor, está doendo. Senhor, por que isso?
Agora, a murmuração não. A murmuração, ela mostra um coração que é ingrato para com o Senhor. Um coração que nunca está satisfeito com as coisas. Fica sempre murmurando, reclamando da vida. E pensando nisso, eu queria dizer para vocês que os salmos, meus irmãos, eles são tanto bibliocêntricos como também cristocêntricos. E ele mostra como deve ser, meus irmãos, a nossa espiritualidade, como deve ser a nossa adoração, as nossas orações, os nossos lamentos e os nossos louvores. Eu queria convidar vocês para lermos o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Quero meditar com vocês hoje sobre a necessidade urgente de restauração. Esse salmo, meus irmãos, ele fala acerca disso. Ele fala de restauração. E eu tenho plena certeza, meus irmãos, que a minha vida, que a sua vida, que a nossa família, que a nossa igreja, ela precisa desesperadamente de uma restauração, de um avivamento verdadeiro. E é interessante que nós, muitas das vezes, olhamos para nós mesmos e percebemos que está faltando alguma coisa. Muitas das vezes, irmãos, está faltando o poder do Espírito Santo de Deus, unção, fome de Deus, paixão pelas almas perdidas. E eu e você, nessa noite, nós precisamos urgentemente de restauração. O Salmo 26, ele fala sobre isso e ele descreve 3 períodos, meus irmãos, na história do povo de Israel. Ele mostra do versículo 1 ao versículo 3 o passado. Eles tinham uma história de salvação a contar, um passado de glória a agradecer. O versículo 4, ele mostra o presente. Eles tinham um desafio presente a enfrentar, um presente de crise. E o futuro, versículo 5 e versículo 6, eles tinham um investimento futuro a fazer, um futuro de investimento e promessas. Meus irmãos, eu queria dizer para vocês que o mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que continua agindo hoje. Vocês creem nisso? O mesmo Deus, meus irmãos, que restaurou no passado é o Deus que continua restaurando no presente. O mesmo Deus que tirou o seu povo dos grilhões da escravidão e restaurou a sua terra é o mesmo Deus que nessa noite ele pode mudar a sua sorte, ele pode restaurar você, ele pode avivar você, ele pode transformar você nessa noite. E à luz do texto, eu queria meditar com vocês sobre 3 verdades compartilhadas aqui nesse texto. A primeira verdade, meus irmãos, aqui é que as maravilhas de Deus, que Deus ele fez ontem, elas devem nos inspirar a buscar Deus com mais fervor hoje. Versículos 1 a 3. Se vocês observarem a história da nossa igreja batista, a nossa igreja é uma igreja histórica. Se vocês pegarem um livro, Que Povo é Esse?, que conta a história das igrejas batistas regulares do estado, do Brasil, vocês vão observar e vão ficar maravilhados com essa história. Quem nunca leu aqui, vocês não podem passar dessa vida para outra sem ler este livro, certo? E só que eu quero dizer para vocês que, apesar de sermos uma igreja histórica, nós não vivemos apenas da história. Nós não vivemos. Porque nós, irmãos, não moramos apenas no passado. O Deus que fez, Ele faz maravilhas. Não vivemos apenas de lembranças. A intervenção de Deus, ela é contemporânea. E aqui eu queria mostrar para vocês, começando
Primeiro, que a intervenção de Deus, ela é maior que a nossa expectativa. Veja comigo o versículo 1, que o salmista vai dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E aí vem a pergunta, quando nós lemos a palavra de Deus: restaurou de quê? O que havia acontecido que o salmista ele diz quando o Senhor restaurou a sorte de Sião? E a resposta, meus amados irmãos, é de uma amarga escravidão de 70 anos. O povo ele tinha perdido a sua liberdade, tinha perdido a sua pátria, o seu templo, a sua família, o culto, as festas. E agora, meus irmãos, tinha chegado a fome, o seco, o opróbrio, a espada, tudo isso aqui havia chegado para esse povo. E o povo ele estava totalmente entregue. Se vocês forem comigo lá no Salmo 137, me acompanhe por gentileza. Você vai observar nesse salmo, meus amados irmãos, o sentimento do povo. Ao que ele vai dizer, Salmo 137. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Observe que estava instalado aqui a crise de desinstalação. Ele vai dizer que às margens do rio da Babilônia, eles, irmãos, foram arrancados do seu lar. Os seus vínculos ali foram quebrados. Esse povo ele perdeu os seus bens, a sua família, e agora eles estão aonde eles não gostariam de estar. Mas também observe que foi instalada também a crise da apatia coletiva. Continuando o versículo, ele vai dizer, versículo 1 ainda: nós nos assentávamos e chorávamos. Apatia, meus irmãos, é desânimo crônico. É a morte da esperança. É apostar que a crise ela é imutável. É você aceitar o caos. Todos aqui nesse salmo eles estão apáticos. E nós temos também aqui a crise da melancolia. Continuando o texto, ele vai dizer: e chorávamos. Juntos, irmãos, esse povo aqui, eles faziam o coral do gemido, a orquestra do lamento e a sinfonia do soluço. Eles não estavam cantando, não estavam sonhando, eles não estavam reagindo à crise que eles estavam vivenciando. E nós temos também aqui a crise da mágoa incurável, versículos 5 e 6. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Meus irmãos, esse Salmo 137, especificamente o versículo 5 e 6, diz que eles olhavam para o futuro apenas para pedir um holocausto, para pedir vingança. E passaram então 70 anos de exílio. Esse povo, eles são libertos. Deus ele intervém de uma forma tão milagrosa, irmãos, tão maravilhosa, que esse povo ele não consegue acreditar no que estava acontecendo. Volte comigo para o Salmo 126. Olha a expressão que eles vão dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É como que eles estivessem pedindo, irmãos, para alguém beliscar eles para ver se realmente era verdade o que estava acontecendo, porque eles não conseguiam acreditar no contexto aqui, como era que um rei pagão, no caso Ciro, libertasse aquele povo. E Deus, ele na sua soberania, meus irmãos, Deus ele enviou o rei Ciro para decretar o retorno desse povo à sua pátria. E por isso que o sentimento de cada coração aqui é de que eles estavam vivendo um sonho. E aqui, meus irmãos, nós devemos aprender que é Deus quem nos tira da cova. É Deus, irmãos, que põe nossos
que nos põe de pé. Ainda que muitas das vezes as circunstâncias sejam difíceis para cada um de nós, Deus, Ele no momento certo nos levanta e nos restaura novamente. É Ele quem nos faz sonhar de novo. É Ele, irmãos, quem nos enche do seu poder. É Deus. Ele faz o que Ele quer para a honra e para a glória do seu santo e glorioso nome. Agora vamos observar aqui que a intervenção de Deus, ela produz uma alegria indivisível. Veja comigo o versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aqui, meus irmãos, nós observamos que Deus, Ele intervém, e na sua intervenção Ele produz alegria indivisível. Eu queria perguntar para vocês nessa noite: você é uma pessoa alegre? Será que as pessoas que estão à sua volta podem dizer que você é uma pessoa alegre? Será que a sua família ela pode dizer que você é uma pessoa alegre? Será que você transmite essa alegria para as pessoas que estão à sua volta? O irmão mencionou aqui, antes de cantar, o livro de Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Será que nós temos transmitido, irmãos, essa alegria do Senhor para as pessoas? Quarto, a intervenção de Deus, ela gera reconhecimento sincero. Versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Irmãos, observe que aqui foram grandes coisas que foram feitas, e não pequenas coisas. Observe também que quem fez essas coisas foi o Senhor. Essas grandes coisas, irmãos, elas foram feitas por nós e não contra nós. Será que nessa noite você pode dizer, meus amados irmãos, que você já foi transformado pelo Senhor? Que você já foi liberto? Que você já foi restaurado? Que você já foi liberto da escravidão do pecado? Você tem a alegria da salvação? Você tem resultado, meus irmãos, dessa alegria da salvação? Talvez muitos aqui podem lembrar do tempo em que vocês começaram a vida cristã, e vocês lembram daquele tempo do primeiro amor, em que tudo vocês faziam com muita intensidade, que vocês evangelizavam, e que pregavam, e que anunciavam, e agora vocês olham para trás, muitos anos de serviço, de trabalho, escola dominical, pregação, culto no lar, e você lembra de tudo isso, mas só que essas coisas elas não movem mais você, não comovem mais você, não traz uma alegria em seu coração fazer essas coisas do Senhor, meus irmãos. Lembre que tudo isso deve gerar em nós um reconhecimento sincero daquilo que Deus Ele fez por mim e por você. E o que nós estamos fazendo agora? O que nós estamos fazendo hoje? Paramos no tempo? Estacionamos? A segunda lição do texto aqui, meus amados irmãos, é que os lugares secos do agora, eles podem ser fontes abundantes de vida amanhã. Versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negev. Eu sei que a caminhada com Deus, ela muitas das vezes passa por momentos difíceis, como eu citei aqui para vocês, e às vezes nós olhamos para o passado, ou para o nosso passado, e nos lembramos, irmãos, daquele dia em que o Senhor Jesus Cristo Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele nos libertou da escravidão do pecado. E às vezes nós olhamos também e percebemos que nós começamos a esfriar, a perder aquele sentimento do primeiro amor.
Mas eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que Deus, Ele intervém na história para mudar isso. Talvez, meus irmãos, você tenha sido uma pessoa cheia do Espírito Santo ontem, talvez uma bênção, mas o coração agora está vazio, está seco, está murcho, você não tem mais sentido, prazer nas coisas de Deus. Quero dizer para vocês que um passado de glória, ele não é garantia de um presente glorioso. Não é porque você fez no passado, meus irmãos, que isso vai te levar a ter vitórias no presente ou no futuro. Mas as vitórias do ontem, lembrem também que elas não são suficientes hoje. Temos, irmãos, que andar com Deus todos os momentos de nossas vidas. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo hoje. Não basta apenas pensarmos e lembrarmos: olha, ontem eu fui uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas hoje também, irmãos, nós devemos ser pessoas cheias do Espírito Santo, porque a lei imperativo, enchei-vos do Espírito, é hoje, é amanhã, é depois. E nós, meus irmãos, precisamos investir na nossa vida espiritual hoje, investir na nossa família hoje. Não podemos apenas celebrar as vitórias do passado. Meus irmãos, as antigas bênçãos, elas não são suficientes para a vida hoje. Assim também como as antigas mágoas, elas não devem nos levar ou nos levar para o presente. Se você lembrar de um personagem como Sansão, foi um jovem, irmão, cheio do Espírito Santo, mas Sansão, ele quebrou aquele voto que ele tinha com Deus e terminou então preso e cego. Davi, ele foi considerado um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ou um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele adulterou, ele assassinou, ele cometeu erros gravíssimos. Então lembra que nada do que você fez ontem deve te levar a você estar parado de braços cruzados hoje. 2. A sequidão hoje, ela não é motivo de desânimo, mas para um clamor. Meus irmãos, é tempo da igreja clamar. É tempo de eu e você nós nos levantarmos, muitas das vezes, do nosso comodismo e clamarmos ao Senhor Jesus Cristo por um avivamento em nossa vida, em nossa igreja. Meus irmãos, e todos os avivamentos, eles nasceram no ventre da crise. Eu queria só explicar um pouquinho para vocês, porque quando nós falamos em avivamento, é um tema muito controverso hoje, e as pessoas não têm entendimento do que é avivamento. E teve um grande exegeta chamado John Stott, que ele disse que um dos rótulos do diabo é distorcer as grandes palavras do cristianismo. Se tem uma palavra, irmãos, que está distorcida hoje, é avivamento. Então, avivamento, a igreja, ela não produz avivamento. Avivamento não é choro contínuo, não é vozerias, não é gritaria. O avivamento, ele vem de Deus. O avivamento, nós poderíamos resumir que é basicamente aquele texto ali de 2 Crônicas 7,14. Se meu povo se arrepender e o quê? E orar, se converter dos seus maus caminhos, e ter ouvido dos céus, perdoar os pecados, e o quê? Sua terra. Meus irmãos, o avivamento ele começa quando nós clamamos ao Senhor, quando nós reconhecemos a nossa própria fragilidade, reconhecemos que sem Ele nós não somos absolutamente nada. Então, já que nós temos basicamente aqui o conceito de avivamento, eu quero dizer para vocês que todos os avivamentos da história e da Bíblia, eles sempre nasceram no ventre da crise. Se vocês pegarem o livro de história da igreja, vocês vão entender o que estou falando. Meus irmãos, foi quando Jacó, ele orou, que Deus o transformou. Foi quando Elias, ele subiu ao Monte Carmelo, e ali ele rogou a Deus por chuva, que Deus ele concedeu a chuva. Foi quando Ezequias, ele se humilhou diante do Senhor Jesus Cristo, e Deus ali então lhe acrescentou 15 anos de vida.
Foi também, irmãos, quando Neemias, ele orou por Jerusalém, e ele chorou amargamente por seu povo, que Deus, ele então tirou a cidade daqueles escombros. E também, irmãos, será no momento em que eu e você, nós nos levantarmos e clamarmos ao Senhor por um avivamento em nossas vidas. E eu creio firmemente que Deus, ele ouvirá do céu os nossos pedidos. Nós precisamos, irmãos, de restauração. Esse é o nosso terceiro ponto. A restauração, ela é uma obra soberana do Deus Trino. Veja comigo o versículo 4 aí. Restaura, Senhor. Solte aí. Restaura, Senhor. Meus irmãos, o avivamento, ele é obra soberana de Deus. Nós não restauramos a igreja. Hoje nós observamos igrejas que estão colocando lá no seu templo culto de avivamento. O avivamento, irmãos, não é produzido pela igreja. Nós não temos esse poder de produzirmos avivamento. O avivamento, irmãos, ele vem dos altos céus. O que nós podemos fazer é clamarmos ao Senhor, é nos humilhar diante do Senhor e pedir ao Senhor por um avivamento em nossas vidas. O avivamento também, meus irmãos, a restauração, ela é fruto da oração fervorosa. Irmãos, eu queria dizer para vocês que em tempo de crise, o povo de Deus, ele deve orar com fervor. Deve orar com fervor. O pecado, ele produz na nação sofrimento, mas a oração, ela abre caminhos para a restauração. Quando a igreja ora, meus irmãos, o braço de Deus, ele se move para restaurar o seu povo. A oração, ela é a maior arma que a igreja, ela tem, ela pode empunhar. E Deus age por intermédio da oração. É interessante que na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, ela já estava tomando ali a Europa, e ela já tinha ido para cima da França, já tinha derrotado a França, a Polônia, e agora ela vai para cima da Inglaterra. E naquele momento de crise ali, aquele país então, ele convoca toda a nação, todo aquele povo, todas aquelas igrejas a orar para ter uma intervenção divina, irmãos. E as igrejas começam então a clamar em favor do seu país, começam a interceder, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor, que não acontecesse aquelas coisas. E a Alemanha então ela para. E os historiadores, quando eles nem isso, eles dão crédito, irmãos, às orações do povo de Deus, que impediu a Alemanha de avançar e invadir a Inglaterra. Meus irmãos, muitas das vezes nós falamos sobre oração, nós lemos livros sobre oração, nós pregamos sobre oração, nós até temos uma boa teologia sobre oração, mas não oramos. O que nós precisamos fazer, irmãos, na prática é orar, é ir para o nosso quarto secreto e orar ao Senhor nosso Deus. E clamar ao Senhor com misericórdia. E clamar ao Senhor, irmãos, que Ele nos dê um coração segundo o coração dele. Jesus, irmãos, Ele orou e o céu se abriu. A igreja estava reunida ali em Atos, e a igreja orou, e o Espírito Santo, ele desceu, meus irmãos. Charles Spurgeon, um grande pregador batista do século XIX, considerado o príncipe dos pregadores, ele disse algo bem interessante a respeito da oração. Ele disse que o segredo do ministério dele era que a igreja, ela orava. A igreja, ela orava, intercedia pela vida dele. Eu queria indicar 2 livros para vocês nessa noite, que vocês não podem, novamente, passar desta vida para outra sem ler esses 2 livros. O primeiro deles é Poder através da Oração. Um livro fino que vocês podem ler até em 1 hora de relógio. Esse livro aqui, ele está sendo publicado pela Editora Batista Regular. É um livro muito interessante. E nesse livro, irmãos, o metodista piedoso, ele vai dizer que a igreja está à procura de melhores métodos, mas Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus, ele unge homens. Ele vai dizer que a grande necessidade da igreja é a oração.
E outro livro também é da Escritura Batista Regular. Não sei quantos de vocês já leram esse livro, não é mais obrigado. O que acontece quando as igrejas oram? Fantástico esse livro. Você precisa ler esse livro. Se eu quiser emprestar, eu posso emprestar, contanto que me devolva depois, viu? Então, meus irmãos, esse é o tempo de nós orarmos, de nós clamarmos ao Senhor por restauração em nossas vidas, nossa família e nossa igreja. A restauração também, irmãos, ela é um milagre de Deus. Veja comigo o versículo 4 ainda. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Irmãos, o Negueb é o maior deserto da Judéia. Esse deserto ele fica 11 meses seco, sem ver uma gota d'água. E no mês de chuva, então, as montanhas e vales, elas começam a receber aquela água, e as montanhas começam então a se formar, a criar oásis, e correntes fluentes de água abrem areia no deserto. Começa então a criar valetas, e sabemos que onde tem água, toda a terra é terra boa. E aqui eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que talvez a sua vida esteja assim nessa noite como as torrentes do Negueb, seca, vazia, precisando ser molhada pelo Espírito Santo de Deus, restaurada. Irmãos, o mesmo Deus que fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Deus ele pode fazer os rios do Espírito Santo, ele brotar no deserto do seu coração nessa noite. O mesmo Deus que muda o cenário aqui da natureza, é o mesmo Deus, irmãos, que é capaz de restaurar a minha e a sua vida nessa noite. Basta eu e você, nós crermos nisso, interceder ao Senhor por isso. A terceira lição que nós encontramos aqui, meus amados irmãos, é que a semeadura com lágrimas é o prelúdio certo de uma colheita abundante. Versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A semeadura aqui é dinâmica, meus irmãos. Ela envolve sair, andar, chorar. Eu tenho uma perguntinha para fazer a vocês. Você tem pregado para alguém? Você tem testemunhado? E vai dizer que o que semeia, semeia alguma coisa. Vocês têm semeado a palavra de Deus? No seu trabalho? Na faculdade? Em casa? Na família? Será que as pessoas olham para você e realmente consideram você como uma pessoa que foi transformada por Deus, que foi liberta por Deus, que foi restaurada por Deus? Precisamos, irmãos, pregar os ouvidos, mas também pregar os olhos. Precisamos pregar essa palavra com convicção e paixão. Eu creio que vocês também creem que a palavra de Deus ela é suficiente para nossas vidas, porque ela restaura, ela é capaz de trazer alegria ao coração, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada, irmãos, dos gumes. E essa palavra ela deve produzir resultados na vida do povo. E eu e você devemos pregar com convicção e compaixão. As pessoas, irmãos, elas podem até rejeitar a nossa pregação, mas jamais duvidar da minha e da sua sinceridade. Jamais. Certa feita, alguém viu David Hume, um filósofo deísta, ele correndo pelas ruas, apressado, e aí então aquele amigo parou: David Hume, o que você está fazendo aí?
Ele respondeu: eu estou indo ouvir George Whitefield pregar, um grande evangelista. E a pessoa parou assim espantada e disse: mas você não acredita no que ele prega, acredita? Ele respondeu: não, eu não acredito não, mas ele acredita no que prega. E às vezes, irmãos, eu fico pensando que, será que as pessoas acreditam no que nós acreditamos, no que pregamos? Nós precisamos, amados, pregar essa palavra com paixão. Você acredita no que prega? Você tem feito isso com entusiasmo, irmãos? Com paixão, com convicção? Por mais que seja uma pessoa que esteja aqui na igreja, você tem feito isso de todo o seu coração, como ao Senhor e não aos homens? Nós precisamos, meus irmãos, regar o solo com as lágrimas. Nós precisamos aprender o evangelismo das lágrimas, assim como Paulo, assim como Jesus, assim como McKinney, quando ele subia no púlpito e a sua igreja ela começava a chorar, porque antes de ele subir ao púlpito ele estava chorando pela igreja, pelo povo e pelo sermão. Precisamos aprender isso também, meus irmãos, com William Booth, que era uma pessoa que enviava os missionários para os países para pregar o evangelho, e quando aqueles missionários vinham para ele chorando e reclamando que estava difícil, que a obra estava difícil, que estava insuportável, ele dizia assim para os seus discípulos: experimentem o evangelho das lágrimas. Eu queria perguntar para vocês nessa noite: qual foi a última vez que você chorou pela salvação de alguém? Qual foi a última vez, irmãos, que você dobrou seus joelhos e orou pela conversão da sua família? Qual foi a última vez que você orou pela conversão do seu vizinho? De alguém no seu trabalho? Nós precisamos, meus amados irmãos, experimentar o evangelho das lágrimas, aclamar o Senhor fortemente, porque o texto vai dizer que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que a colheita ela é certa e ela é feliz, e também ela é abundante. E caminhando aqui, meus irmãos, para as minhas conclusões, queria dizer para vocês que todos nós que já temos experimentado o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós precisamos de restauração. Quando nós olhamos para trás, irmãos, e nos lembramos do nosso primeiro amor, vemos que tudo parecia se tratar de um sonho. Tudo era novidade. A gente não tínhamos questionamentos, aprendíamos da palavra de Deus e meditávamos nela com grande dedicação. Só que o que acontece é que o tempo ele foi se passando e parece que aquela empolgação que nós tínhamos nos primeiros anos de convertido, ela foi se apagando. Nem sempre nós conseguimos, irmãos, é verdade, desfrutar a alegria contagiante que tínhamos no início da nossa vida cristã. E ao invés de riso e de júbilo, nós encontramos tristeza, nós encontramos amargura, nós encontramos murmuração, questionamentos. Mas nós nessa noite precisamos pedir, irmãos, que a alegria do Senhor, que a nossa força, ela também seja abundante e contagie o nosso coração. Que possamos nos lembrar de onde nós caímos, nos arrepender e voltarmos à prática das primeiras obras. Qual é a obra, meus irmãos, que está parada na sua vida? Aonde que você parou? Na igreja, o que está parado? O que precisa ser mudado, ser restaurado? Eu penso que muitas das vezes, irmãos, o povo de Deus, ele anda com os olhos enxutos demais. Ele anda, irmãos, desperdiçando seu tempo com coisas fúteis demais. Qual foi a última vez que nós jejuamos para Deus? Jejum, irmãos, não é greve de fome. Jejum é fome de Deus.
Jejum, ele é um instrumento de mudança. Ele muda a nós e não a Deus. O nosso cristianismo, irmãos, ele tem sido muito raso. Muitas das vezes o cristianismo apenas de domingo. Muitas das vezes nós cantamos hinos de consagração, mas não nos consagramos ao Senhor. Cantamos que queremos ser um vaso de bênção, mas nos omitimos em falar de Jesus. Cantamos tudo a Ti, Jesus, entrego, tudo entregarei. Mas muitas das vezes nós retemos nosso dízimo e fechamos nosso coração às pessoas que estão necessitadas da palavra, irmãos. Mas nessa noite, sobretudo, nós precisamos do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Não é suficiente apenas, irmãos, termos doutrinas corretas, ortodoxas, estamos em igrejas bíblicas, mas se nós não deixarmos as verdades, elas falarem abertamente ao nosso coração, de nada adiantará isso, irmãos. Parece que as pessoas elas não estão mais sendo contagiadas pela palavra de Deus, e nós, irmãos, precisamos estar com nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, ao que Deus ele está falando, tem falado à sua igreja. Parece que as coisas de Deus, irmãos, elas não empolgam mais as pessoas, em que nós saímos da igreja e cantamos, e louvamos, e pregamos a palavra, e lemos versículos, e quando chega no final do culto, as pessoas elas não estão mais empolgadas com a palavra, com a pregação, com o culto que foi ministrado ao Senhor Jesus Cristo, e a gente observa pessoas falando de jogo, e fala do último resultado lá fora, e fala de jornal, não vou nem mencionar novela, imagina. Mas as coisas de Deus, irmãos, elas não empolgam mais as pessoas. Crentes que conversam meia hora, e em meia hora de conversa não citam um versículo bíblico. Como é que nós podemos querer restauração desse jeito? Se não deixamos essas verdades, ela contagiar o nosso coração, ela inflamar a nossa alma. Talvez nessa noite, você, meu querido irmão, minha querida irmã, tenha chegado aqui, tenha experimentado uma frieza espiritual. Você não tem mais prazer nas coisas de Deus. Você muitas das vezes prefere outro lugar do que a igreja. Muitas das vezes vem à igreja, mas já querendo que o culto termine, já pensando no final do culto. Às vezes prefere outra atividade do que a oração e a leitura da palavra de Deus. Quero dizer nessa noite que há esperança para você. Há esperança para você. Clame ao Senhor nessa noite, de todo o seu coração. Peça ao Senhor que Ele lhe dê um coração disposto a obedecer, um coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Pois, irmãos, eu creio firmemente que se nós nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração, Ele se voltará para cada um de nós. Quando a igreja ela começa a interceder, irmãos, Deus, Ele intervém a nosso favor, Ele restaura-nos, Ele nos sara, Ele nos transforma. Eu quero orar com vocês nessa noite. Eu quero dizer que eu preciso de restauração nessa noite, e vocês? Amém? Quem precisa de restauração aqui nessa noite? Quem reconhece, irmãos, nessa noite que precisa de restauração? Levante a sua mão nessa noite. Louvado seja Deus. Irmãos, quantos anseiam por isso? Não é apenas nós reconhecermos que precisamos de restauração, mas quantos aqui nessa noite anseiam ardentemente por isso? Levante a sua mão. Amém, meus irmãos. Quero dizer para vocês que Deus, Ele se faz presente aqui nessa noite. Que Deus, irmãos, Ele pode nessa noite nos restaurar. Que Deus, Ele pode nos transformar. Ele pode mudar o cenário da nossa igreja, da nossa vida, da nossa espiritualidade. Ele é o único que pode fazer isso nessa noite, meus irmãos.
eu queria convidar todos vocês, aqueles que podem, a se ajoelhar nesse momento. Você topa? Vamos interceder ao Senhor nessa noite e clamar ao Senhor, irmãos, que Ele intervenha a nosso favor. Ó Senhor, nessa noite, Deus, nós reconhecemos a nossa fragilidade, Pai. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor como miseráveis pecadores. Ó Pai, reconhecendo que nós precisamos de restauração, Deus. Nós precisamos, ó Deus, de avivamento. Ó Pai, intervenha, ó Deus, em nosso favor. Senhor, aqui está a tua igreja, ó Deus. Aqui está o teu povo, ó Pai. Senhor, Pai, de novo aquilo que o Senhor fez no passado, ó Deus. Nós, nessa noite, reconhecemos que nós somos dependentes do Senhor, ó Pai. Nós precisamos ardentemente do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, não deixa que o passado do tempo ele venha nos deixar inertes na tua obra, Deus. Contagia para o nosso coração nessa noite. Faz perder para o nosso coração de paixão das almas, de paixão do Senhor, Deus. Eu clamo mais especificamente por aqueles que chegaram aqui nessa noite, ó Deus. Está vazio, está seco, não tem mais sentido vontade das coisas do Senhor, não tem mais sentido a alegria da salvação, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. Restaura nossas vidas, transforma com o teu poder, ó Deus. Ó Senhor, nós sabemos que quando a tua igreja ela se coloca reunida em oração, você intervém em favor, Deus. Nessa noite, ó Pai, intervém em nosso favor, Deus. Nós cremos simplesmente, ó Pai, naquilo que nós esperamos. Nós cremos que o Senhor ele pode restaurar nossa sorte nessa noite, ó Deus. Ó Senhor, restaura, traz de volta a meditação das Escrituras, ó Pai. A oração. Aqueles que não têm mais desejo de orar, de ler a Bíblia, talvez tenha alguém aqui, ó Deus. Não permita, ó Pai, que a nossa vida se torne apagada. Não permita, ó Deus, que as coisas que nos empolgavam no passado não nos empolguem mais. Mas que nessa noite, ó Deus, possamos sair daqui convictos de que o Senhor é grande e poderoso. De que o Senhor, Deus, que pode mudar a nossa história, que pode mudar a nossa sorte, que pode nos restaurar, nos avivar, Deus. Nós suplicamos, ó Pai, porque nós precisamos desesperadamente, ó Deus, de um avivamento em nossas vidas. Ó Pai, eu peço especificamente por essa igreja, ó Pai. Que o Senhor ajude a cada liderança aqui, ó Pai. Que eles possam cada dia, Senhor, pregar a palavra, Senhor. Continuar pregando como tem pregado, Deus. Que essa igreja possa testemunhar do Senhor, ó Pai. Que essa igreja ela não fique de braços cruzados, mas que ela possa impactar este bairro, ó Deus. Ó Senhor, sou grato a Ti nesse momento, ó Deus. Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, porque o Senhor me libertou da escravidão do pecado, Deus, me trouxe para o reino do Filho do Seu amor, Pai. Senhor, cada dia me fortalece, me ajuda, que eu possa comunicar, Deus, a cada dia da palavra com sinceridade e verdade, Deus, com o poder do Teu Santo Espírito, Pai. Ó Senhor,
nessa noite cada um possa sair daqui, ó Deus, pensando em Ti, falando de Ti, ó Pai, se alegrando no Senhor, ó Deus. Que a nossa alegria em Ti possa ser evidente na vida das pessoas, ó Pai. Não deixa que muitas vezes, ó Pai, o diabo, o inimigo, ele venha colocar pensamentos errados nas nossas mentes. Muitas vezes nós não entendamos o que significa avivamento, ó Pai. Mas que possamos nos arrepender dos nossos pecados, estar sempre nos voltando para o Senhor, Deus. Muito obrigado por essa noite, por cada visitante, por cada irmão aqui presente. Eu creio firmemente, Deus, que a Tua palavra, ela não volta vazia, mas que a Tua palavra, Senhor, ela faz tudo o que Ele apraz. Que nessa noite, Senhor, a Tua palavra tenha liberdade de mudar nossas vidas, o nosso pensamento, as nossas ações. Que nessa noite possamos também, Senhor, lembrar dos nossos feitos passados e poder realmente progredir para a honra e a glória do Teu nome. Louvado Deus seja o glorificado. Nós oramos a Ti, agradecemos por Deus, em nome de Jesus. Amém.